Bem-vindo à sociedade aniquiladora, matadora de talentos. Hoje eu quero te explicar neurocientificamente como é que a sociedade ela mata os talentos que nós temos. Os talentos naturais, pessoas que têm algum tipo de aptidão para algum tipo de emprego, algum tipo de, talvez, desenvolvimento na sociedade, se tornar uma pessoa de sucesso. E como é que a sociedade faz isso para matar esses talentos? Explicando desde o início, desde da época que você nasce, começa a desenvolver como criança, e como é que isso, cientificamente baseado de forma neurocientífica, esses comportamentos eles são selecionados e por muitas das vezes aniquilados pela sociedade. Como é que isso ocorre? Bom, para entender isso, hoje é uma aula um pouco mais densa, no sentido de estudo, tá? Então não é tanto uma conversa introspectiva. Mas voltando, basicamente, a gente precisa voltar e entender desde criança como é que a gente se desenvolve, beleza? Então eu preciso da tua atenção aqui, cara. Presta atenção nisso que isso vai fazer total diferença pra ti. Pode inclusive mudar o jogo, tá? Pra ti, da tua trajetória. Por que eu digo isso? Porque se você compreende isso que eu vou falar aqui, você tem poder. Conhecimento é poder. Então você vai perceber como é que as grandes massas elas são manipuladas. Inclusive, vai entender como é que você, por muitas das vezes, teve um sonho que foi destruído, sobre o qual talvez você poderia ter sido melhor naquilo, e infelizmente talvez você fez parte de mais uma estatística. Bom, eu fiz um enredo aqui, até para não me perder um pouco no raciocínio, mas para você entender isso, a gente precisa voltar lá desde a época que a gente era criança. Então, o que acontece? Quando a gente está se desenvolvendo, quando criança, a gente tem basicamente dois tipos no campo da ciência, né? Dois tipos de mecanismo de seleção de desenvolvimento, que é o mecanismo de seleção ontogenético e filogenético. O que é o filogenético? O mecanismo de seleção filogenético é o baseado na ciência, é o básico que tu estudou no ensino médio lá. Charles Darwin, né, Lamarck ali, teoria do evolucionismo, das espécies e tudo mais. Então, o mais adaptado ele vai acabar sendo selecionado para o meio, não necessariamente o mais forte, mais alto, e sim o mais adaptado àquela região, àquele meio. Então, ciência nua e crua, beleza. E nós temos, na atualidade, principalmente muito bem evidenciado, o mecanismo de seleção ontogenético. O que é o mecanismo de seleção ontogenético? É a seleção de uma linearidade de capacidades, de experiências e comportamentos que você, na sua vida, vai executar e replicar, que serão ou sim ou não estabelecidos no seu repertório comportamental. Então, exemplo pragmático. Você nasce, quando criança, começa a se desenvolver, né? Começa a andar e tudo mais. Você é uma criança curiosa, está querendo aprender, né? Está tendo vários estímulos pelo ambiente, né? Você vai lá e coloca o dedo na tomada. Pum! Tomou um choque. O que significa isso? Você percebeu que aquilo ali gera uma dor, né? Neuropática, enfim. Você sentiu um certo desconforto. Então, isso, por conta da experiência que você teve, vai ser sim ou não selecionado no seu repertório comportamental. Muito provavelmente vai ser excluído, né? Se você botou o dedo na tomada e sentiu dor, você não vai replicar esse movimento de novo, não vai replicar de novo essa ação. Porque você sabe que vai doer, vai machucar, enfim. Então você, quando criança, já tem esse mecanismo e entende que, mesmo sendo muito novo, tem coisas que você não pode fazer e tem coisas que você pode fazer, que você deve fazer. E agora pulveriza isso ao longo do crescimento. O que acontece? A sociedade, ela normalmente o que ela faz? Ela vai, né? E isso é extremamente manipulador, cara. Extremamente manipulador. O que a sociedade faz atualmente? Principalmente pelas redes sociais. Ela valida, né? E parabeniza os comportamentos que são desfuncionais. Que exemplos de comportamentos desfuncionais, Luiz, tu quer dizer? Cara, festar, se embebedar, encher o rabo de cachaça, não ligar para planejamento, finanças, investimento, gastar como se não houvesse amanhã, só se vive uma vez, né? Não é isso que a galera fala? Só se vive uma vez. Posso morrer amanhã, né? Estatisticamente, muito provavelmente você não vai morrer amanhã. A não ser que você esteja numa doença terminal, enfim, ou foi atingido por um carro, mas as probabilidades são muito baixas, tá?
de tu ser atingido por um carro do nada. Então, o que a sociedade ela parabeniza atualmente? Pô, cara, festar, se embebedar, né, não ter planejamento, que nada, ficar estudando, pra quê, cara? Né? Pra quê? E isso ocorre de uma forma com qual? Se você está na faculdade, está no ensino médio, a maioria faz isso, e não é um problema, desde que você tenha elucidação das suas consequências e resultados e equilíbrio. Aliás, tudo que é demais não é bom. Isso vale para tudo na vida. Então, o que a sociedade faz atualmente? Eles fazem a seleção do seu comportamento a fim de que te manipular se você vai replicar ou não aquele comportamento. Então é o cara que ele quer sair no final de semana, né, porque os amigos chamaram ele, mas ele pretende estar numa vibe mais agora de começar a estudar, de se dedicar, fazer seu projeto próprio. E aí ele vai falar, não, cara, eu não vou sair hoje no final de semana, eu não posso porque eu tô querendo estudar, me dedicar um pouco mais. E aí o que vai lá, a galera do WhatsApp vai falar pra ele? Não, cara, que isso, cara? Viadinho, pra quê? Tem que beber com a gente aqui, ó. Vamos sair amanhã. E aí o cara vai falar assim, não, cara, eu não tô com vontade. Não faz sentido pra mim e tal. E aí você sente um desconforto. Por quê? Porque você tá sendo rejeitado socialmente. Se você tá executando uma ação que a maioria não faz, você vai ser rejeitado. Independente da área que você esteja. Existem contextos em que estudar não é legal. Existem contextos em que se você se embebedar, você é o maioral, você é o cara mais fera de todo mundo. Existem contextos, e tô falando de mundo, tá? De mundo. Que se você, por exemplo, fizer uma coisa que teoricamente te traria retorno financeiro, não é legal, cara. Não é legal. Existem contextos e contextos. O ambiente. E aí, se você tá num ambiente de faculdade e universidade, que teoricamente deveria ser para estudar, para se desenvolver, entrar no mercado de trabalho, e você começa a sair um pouco das massas do que a maioria está fazendo, você vai sentir esse desconforto. E tá tudo bem. Você não escolhe se sentir mal. Você só se sente mal. E aí você vai fazer o quê? Vai começar a excluir esse hábito. Por quê? É o que a galera faz. É o que a sociedade faz. Eles estão fazendo uma manipulação a fim de que ou você insere esse comportamento no seu repertório comportamental ou não. O exemplo do moleque que enfia o dedo na tomada, se ele tomar um choque, ele não vai fazer mais. É o cara que se ele vai lá na festa, toma todas, e a galera fica, nossa, tá muito massa, cara, não sei o quê, o rolê foi muito top, não sei o quê, tu tem que sair mais com a gente, vamos fazer isso de novo e tal, vamos fazer... E aí, cool, legal, massa. Ou seja, vai ser executado esse tipo de comportamento no meu repertório comportamental cada vez mais. Aliás, eu não quero sentir desconforto. Aliás, eu quero ser bem aceito. Isso é do ímpeto humano. Desde os primórdios dos hominídeos, a gente quer fazer parte do grupo social. Então, se tu tá no grupo social errado, que não está de acordo com o que tu vislumbra para o futuro, esse grupo vai selecionar as tuas atitudes de forma neuropsíquica, de forma inconscientemente. Tu vai estar fazendo isso. Então, pelo mecanismo de seleção ontogenético, que é a seleção de comportamentos, a fim de que estabelecer ou não esse comportamento no seu repertório, é que eles manipulam. Você é manipulado pela sociedade. Todos somos. Então cabe você escolher o meio que você vai estar. Entendeu? Cientificamente, como é que ocorre isso? E aí tem todo um quesito por trás de desenvolvimento do córtex pré-frontal, núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, que é a área responsável pela racionalidade. E só vai se amadurecer por cerca dos 20, 24 anos de idade. E até então, nessa meiuca desse tempo, você está fazendo uma seleção, né, de forma abrangente, neuromotora, neuropsicomotora também, do seu comportamento, da sua personalidade. Então, se você está no ambiente errado, se você está com as pessoas erradas,
que vai acontecer? Seus comportamentos, eles serão selecionados ou não. Tá entendendo? Então, quero que tu entenda a magnitude do quão provocador isso é. E como que ocorre para a sociedade matar os talentos. Aí que tá. É um moleque que às vezes ele tem aptidão para música, e aí ele tá num meio em que ninguém entende bolhufas de música, e aí ele se sente desmotivado, porque mesmo que ele seja muito bom, ninguém vai aplaudir ele, ninguém vai falar, cara, continua isso daí, segue teu sonho. E aí ele vai excluir isso. Matou o talento do moleque, já era. Só porque ele tá no ambiente errado, com as pessoas erradas, e ouvindo as pessoas erradas. Esse comportamento, por meio do mecanismo de seleção ontogenética, foi excluído do repertório comportamental dele. Mesmo que ele seja bom, ele vai excluir. Porque ele está num meio em que as pessoas dizem que isso não faz sentido. E às vezes é até no ambiente mesmo. Tipo, países que não dão tanto valor para a indústria musical, enfim. Ou um estado, cidade. Entende? Cara, se tu quer fazer moda, tu não tem que estar no Acre. Se tu quer ser um grande da moda, tu tem que estar em Paris, cara. É isso. Se tu quer ser um grande da tecnologia, tem que, se for no Brasil, São Paulo, Floripa, de preferência Estados Unidos, América, né? Canadá, sei lá. São Francisco, Califórnia. Qual é a lógica? Se tu quer ser atleta, onde tu tem que estar? Num grande centro, num grande clube. Eu sou ex-atleta. Que adiantava eu ser um dos melhores, na época lá que eu fui, quarto melhor do Brasil, no 50 peito, uma categoria lá que eu nadava, na época eu era juvenil 2, na natação, e eu continuasse no estado de Rondônia. Qual o sentido que tem? Meti o pé, fui para São Paulo, fui convidado para nadar no Corinthians, meti o pé. Era onde fazia sentido. Senão meu talento ia ser dilacerado, ia ser excluído, cara. Tá entendendo? Então, é assim que a sociedade faz para matar os talentos. Se você tá no meio errado, se você tá com as pessoas erradas, se você ouve as pessoas erradas, você vai ser excluído do seu comportamento, por mais bom que você seja naquela atividade. Tá entendendo? Então, cara, começa a pensar um pouco. Se faz sentido andar com as pessoas que tu anda hoje. Se faz sentido tu permanecer na cidade que tu tá hoje. Começa a pensar. Não tô falando que é fácil se mudar, morar sozinho. Nada disso. É difícil. Com certeza é difícil. Mas fato é que tenha certeza de que se você estivesse num ambiente com os talentos que tu tem, que te valorizassem por isso, que te parabenizassem por isso, será que tu não estaria muito mais à frente hoje? Ou será que tu não teria uma oportunidade que, por vezes, se tu estivesse na tua cidade, tu nunca iria ter? Começa a pensar nisso, cara. Porque isso ocorre não só do quesito neurocientífico, quanto também social. Então, de nada adianta, cara, tu tá num lugar que não é pra ti. Ou tu acha que Mozart teria sido Mozart se ele tivesse nascido numa terra indígena. Tá entendendo? Pegou? Então, o que eu vejo hoje em dia é que a sociedade é uma matadora de talentos, uma aniquiladora de talentos. Por quê? Por que ela é uma aniquiladora de talentos? Porque, hoje em dia, as únicas coisas que parabenizam, principalmente nas redes sociais, são as coisas pífias. Coisas bestas. É postar uma foto seminua. É postar tu indo pra tal festa. É postar tu comendo um tal prato. Qual a lógica de postar tu comendo uma comida, tá ostentando comida, cara? A galera ostenta comida, cara. Qual a lógica disso? Aí tu posta foto seminua, de biquíni, de tal o quê. Não tem problema também se você tá numa praia, enfim. Mas o fato é, as pessoas que fazem isso só para receber engajamento. Porque se tu posta isso e recebe só curtida, pior ainda se você tem namorado, né? Porque é uma coisa assim que no sentido, na minha visão, é uma falta de respeito, né?
Tem situações e situações, mas a maioria das vezes é uma falta de respeito. Então, se tu tem um hábito, se tu tem um comportamento aquém do que deveria ser para as responsabilidades que tu tens hoje, ele vai ser selecionado sim ou não. E tu vai sofrer as consequências dele, com certeza. Então é a pessoa lá que posta uma foto seminua, recebe 300 mil likes, ela vai replicar isso ou não? Ela vai replicar. Deu curtida, deu engajamento, deu comentário. Então não faça as coisas só por visibilidade, cara. Não faça. Eu projeto aqui do YouTube. Se 10 pessoas me assistirem e aprenderem, começarem a implementar alguma coisa que eu falei aqui, pra mim tá ótimo. Porque eu não quero ser a pessoa mais famosa do mundo. Não é essa a intenção. A intenção é ajudar a galera que quer me ouvir. As pessoas que querem só consumir coisas efêmeras, e se isso dá engajamento para elas, tá tudo bem. Mas cedo ou mais tarde ela vai ver que isso não tem futuro. E, mais uma vez, não tô falando de dinheiro. Tô falando de vida. Porque se for só ganhar dinheiro, cara, tem inúmeras formas de ganhar. E aí, cara, tem como tu ganhar dinheiro abrindo valor, abrindo mão dos teus princípios, dos teus valores, que é a forma mais rápida de ganhar dinheiro. É o cara que vai traficar, roubar, vai rodar black, que é golpe, né? Vai pra OnlyFans, vai não desfavorecendo, mas esses são os meus princípios. São coisas que eu repudio e que eu nunca chegaria perto de fazer ou andar de qualquer pessoa que faz esse tipo de coisa. Então, para ganhar dinheiro é muito fácil, cara. Se tu abrir mão dos teus princípios, qualquer um consegue. Mas é que tá. Faz sentido isso? Para os gregos, eu gosto muito de lembrar essa história, e eu quero finalizar com isso, até mesmo para vocês pensarem, a partir de tudo que eu expliquei aqui. Para os gregos, sabe qual que era a lógica? Se você teve sucesso ou não na vida, se valeu ou não a pena a sua vida, para os gregos, para os deuses gregos, era o seguinte: se você viveu a sua vida e executou com exímio, com vontade, o dom que você teve quando nasceu, quando criança, sei lá, cozinhar, tocar algum instrumento, falar com as pessoas, ensinar. Se você dedicou a sua vida para aquele dom que você tem, que todo mundo tem um dom, por mais besta que seja, todo mundo tem um dom. Algum tipo de dom tem. Vocação para alguma coisa tem. Se você executou a sua vida toda para os gregos esse dom com exímio, você teve uma vida que valeu a pena. Para eles era isso. Que louco, né? Então, se você tinha aptidão para ser músico e virou um cozinheiro, mesmo que você seja muito rico, você vai ser infeliz. Você pode até gostar, mas não vai ser a coisa que você mais gostava da vida. Então, para os gregos, você teve uma vida falha. Você não seguiu o seu talento, seu dom que você recebeu deles. Mas isso aqui é só um raciocínio, tá? É só uma lógica que a gente tem da história e não é que é para colocar isso em prática, enfim. Depende, são variáveis e variáveis, mas é só uma história assim que faz a gente refletir e que faz sentido, cara, né? E que é interessante. Então, quero finalizar com isso. Se tu gostou do vídeo, desse tipo de insight um pouco mais denso, mas que faz total sentido e que de mesma forma também é um pouco uma conversa filosófica intrínseca também, curte, comenta, compartilha e envia, né, para aquele seu amigo que precisa ouvir essa mensagem também. Deixa um comentário aí de apoio que a gente vai trazer mais esse tipo de conteúdo pro canal aqui. Beleza? Valeu!